que nessa quinta-feira, a partir das 13 horas, começa o evento. A partir das 13 horas, no máximo 13h10 ali, a gente vai estar começando o evento Desvendando a TV Regional. Inclusive tratando, esclarecendo, gerando mais consciência para as pessoas, para você que é alheio ao assunto, sobre o livro A Nova Televisão Regional. Você vai conhecer mais sobre o livro A Nova Televisão Regional. E para você que já deseja adquirir o livro, você pode comprar lá na Livraria Cultural, ali ao lado da Unifacema, aqui em Caxias, o livro físico, tá? É um livro robusto, é uma grande pesquisa. Vou explicar para você no evento um pouco mais dessa pesquisa. Mas você que tem interesse e já sabe do que se trata, adquira o livro A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, que está na Livraria Graun, na Livraria Cultural, tá? O livro que está na Livraria Graun, na Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada é este aqui, tá? O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Certo? A gente vai aqui para o assunto. O assunto é polêmico, o assunto ele gera um estresse nas prefeituras brasileiras. O assunto já repercutiu na Câmara Municipal nessa segunda-feira. Os vereadores trazendo essa preocupação, porque simplesmente julho, agosto e setembro de 2023, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, caiu, despencou de vez. Isso tem a ver com o censo do IBGE, que foi mal feito no Brasil inteiro, e aí os municípios estão sendo impactados agora para valer. Caxias deve perder mais de R$1 milhão do FPM, e isso aí impacta nas contas públicas. E aí, muitas prefeituras no Brasil estão demitindo pessoas. Exatamente. Vou trazer aqui algumas realidades para você perceber do que estamos falando. Antes, vamos entender aqui um pouco do que nós estamos falando quando estamos destacando sobre FPM. O que é o FPM? O que é esse danado aqui, hein? O que é esse FPM? Fundo de Participação dos Municípios. O que é esse danado aí? Vamos refletir um pouco sobre o que é o FPM. Ó, o FPM, ele é uma forma, é uma maneira que a União, ou seja, o governo federal, utiliza para pagar os municípios para dividir a arrecadação que é feita em todo o país. E esse dinheiro, ele é uma das principais fontes de recursos dos municípios, principalmente para equilibrar as contas. Acontece que, com o novo censo, ocorreu assim uma transformação e muitos municípios do Brasil estão sofrendo com essa queda no repasse. Enquanto alguns ganharam, outros perderam muito. Caxias não foi diferente. A gente vai entender. Inclusive, tem vários sites já tratando do assunto. O Fundo de Participação dos Municípios, é o FPM, ele já foi, inclusive, motivo, no último dia 30 agora, a gente acompanhou, 30 de julho, na realidade de agosto, né? Motivo de paralisação dos prefeitos de 15 estados, sendo 9 na região do Nordeste. Lembrando aí que é uma verba paga a cada 10... Essa verba ela é paga a cada 10 dias, 3 vezes por mês, para as cidades do país, compartilhando parte do que foi arrecadado pelo imposto de renda e pelo imposto sobre produtos industrializados. O FPM ele congrega essas fontes aí, imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados. O IPI é a composição do FPM. Lembrando que o FPM foi criado no período ainda da ditadura militar, 1965, e começou a ser pago em 1967. Desde então, passou por várias alterações legislativas
que foram aos poucos aumentando percentuais de repasse. Quando nasceu, o FPM era de 10% sobre o imposto de renda e também sobre o IPI. Ele foi incorporando outros, ele foi sendo incorporado principalmente quando a Constituição brasileira foi instituída em 1988, ele foi incorporado pela Constituição, que estabelece um sistema crescente de pagamento dos percentuais. Então vinha aumentando. Então funciona da seguinte forma: quando a Constituição foi promulgada, o percentual de repasse era de 22,5%. De 2017 de 2007 a 2021, foram apresentadas algumas emendas que aumentaram essa fatia, aumentou ainda mais, foi para 25,5% do que a União arrecada com IPI e com o imposto de renda. Só que esse valor relacionado aí ao FPM, não é o que paga aos municípios, não é o que se paga aos municípios hoje. A última emenda constitucional sobre o assunto foi apresentada ainda em 2021 e prevê que a União tem até 2025 para chegar a 25,5%. Então, mesmo tendo aí uma previsão de que esse valor fosse pago, ele não é repassado na sua totalidade aos municípios. Em cima desse valor do FPM, é descontado ainda 20% para o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Presta atenção, preste bem atenção. Em cima desse valor do FPM, é descontado valores para o Fundeb. Quem controla o pagamento do FPM é o Ministério da Fazenda. Hoje, o ministro da Fazenda é o Haddad, Fernando Haddad. Compreenda bem como é que é feita esse pagamento. O FPM não é dividido de forma igual para os municípios. As capitais ficam com 10% do fundo, as cidades do interior partilham os outros 90%. Então, as cidades do interior dividem o bolo dos 90%, todas as cidades brasileiras, não é só para um município, né? Claro. Então, depois dessa primeira divisão, só para a gente entender, depois dessa primeira divisão aí do FPM, a quantidade que cada cidade recebe desse repasse resulta de um segundo cálculo, que leva em consideração a renda per capita e a quantidade de habitantes. Então, aí a gente já vai perceber que ele também é impactado pela quantidade de pessoas que existem em cada município também. Todos os anos, o Tribunal de Contas da União edita uma normativa sobre esses critérios. Agora vamos entender por que ocorreu a diminuição do FPM em 2023. Para que a gente tenha uma noção exata, para que a gente não fique divagando por aí achando que é por conta da vontade do gestor público reduzir o FPM. Não, não tem nada a ver. A gente acabou de perceber aí que o FPM ele é pago pelo Ministério da Fazenda. Resultado é uma soma do imposto de renda com o IPI e também tem a ver com a quantidade de população que existe no município. Com o FPM, como o FPM é um percentual, ele não tem um valor fixo estabelecido pela arrecadação da União, né? Ele não tem um valor fixado. Às vezes é mais, às vezes é menos. Então, o Tesouro Nacional, vamos compreender mais aqui sobre o assunto. O Tesouro Nacional, o site do Tesouro Nacional consta que em 2022 os municípios receberam 153,5 bilhões pelo FPM. Até o dia 28 de agosto desse ano de 2023, olha só, preste atenção, olha o tamanho da queda. Foram pagos
96,9 bilhões de reais. Se o ritmo continuar o mesmo, até o final do ano, os municípios vão arrecadar somente 129,2 bilhões. Antes era 153 até 2022. Mas se o ritmo continuar dessa maneira, ele está só caindo. Começou a cair e aqui em Caxias a gente vem sentindo isso desde julho. E aí você percebe aqui que esse valor de 129,2 bilhões de reais via FPM, que é pago aos municípios, eu estou falando, é o dinheiro que o governo federal divide, né? Então você vê que diminuiu muito, diminuiu bastante essa quantidade de dinheiro repassado. Agora vamos entender sobre o atraso nos repasses e também as reivindicações que estão que estão travando, né? Que estão travando aí o FPM. Além desse valor, outra demanda dos prefeitos que entraram em greve no último dia 30 é a pontualidade dos pagamentos. Eles afirmam que as verbas do FPM previstas para serem pagas a cada 10 dias estão sendo recebidas com atrasos. Então, não está havendo, o governo federal está atrasando o pagamento do FPM. Não está pagando na data correta. Os prefeitos pedem, portanto, que o FPM suba 1,5% e elencam outros pedidos relacionados às verbas de tributação. Exemplo, redução da alíquota patronal do INSS para 8% em municípios de até 156 mil habitantes. Recomposição, neste caso também a recomposição do ICMS, o fim do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e a ampliação da reforma da Previdência para os municípios. Também a gente percebe aí que municípios brasileiros, vendo a situação se complicando cada vez mais, porque as reduções já estão acontecendo, alguns municípios do Maranhão já não pagam seus salários em dia. A cidade de Caxias é uma das poucas cidades do Maranhão que seguem pagando em dia os seus salários, mas os impactos já chegaram. E agora é dirimir essa problemática, é reduzir dano. O dano vai existir, agora é tentar reduzir o dano. E aí, o seguinte, o governo federal já está sendo procurado pelos prefeitos sobre essas reivindicações, mas até agora não foi publicado nenhum texto, né, sobre o assunto. Então, o que a gente percebe é que as prefeituras brasileiras estão com uma queda significativa, e aí eu vou mostrar aqui alguns casos, em que as prefeituras já estão reduzindo custos. Vou mostrar aqui a tela para você, tá? Em reunião de emergência, prefeitos definem mobilização em Brasília contra a crise financeira. 11 de setembro, tá? Isso foi ontem. Então, já há uma mobilização, 130 prefeitos baianos, olha só, já estão começando a se mobilizar, com o intuito de traçar estratégias e buscar caminhos para enfrentar a queda sequencial no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Mais de 130 prefeitos baianos participaram de uma reunião emergencial que ocorreu no auditório da União dos Municípios da Bahia, nesta segunda-feira, dia 11, que foi ontem. O primeiro repasse do mês de setembro teve queda de 30%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O FPM menor tem reflexo direto na prestação dos serviços à população. Esse aqui é uma mobilização que começou ontem. Hoje nós estamos dia 12, isso aqui foi ontem. Olha só, o governo
irá propor medida para ajudar municípios após queda do FPM. Isso aqui já é o governo federal se manifestando, isso foi ontem. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse nessa segunda-feira que o governo federal irá propor uma medida para ajudar os municípios que estão com queda na arrecadação do FPM. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, a redução é de 28,22%. E aqui está a íntegra, né, que a gente possa acompanhar. Aqui há a íntegra da resolução da CMN, né? CMN aí, destacando o impacto dessa redução, certo? Então está aí, o governo federal quer propor já, vamos ver aqui o que disse o Rui Costa. Segundo ele, foi realizada uma reunião ministerial na semana passada para discutir o assunto. Costa, né, o Rui Costa disse que a prioridade será atender aos pequenos municípios. Como a filosofia do presidente Lula diz, tem que olhar todos os filhos, mas acudir primeiro os que precisam mais. O ministro deu uma declaração durante o lançamento do PAC, que foi em Recife. O governo federal aí já está ciente do problema, do assunto, porque o dinheiro vem de lá, e aí a pressão começou a acontecer. No Recife, vamos lá para Recife. No Recife, o ministro diz que o governo vai anunciar medidas, é essa mesma notícia lá, tá? Então tá aí. Já foi pressionado, o ministro já foi pressionado aí durante o lançamento do PAC lá no Recife, para que houvesse aí uma resposta relacionada ao mesmo assunto. Vamos aqui. Vamos trazer aqui mais assuntos relacionados a esse tema. O que está acontecendo, né? Prefeituras demitem e cortam salários com a queda do FPM. Prefeitos de pelo menos 16 estados brasileiros fecharam as portas no último dia 30. Isso aqui é uma notícia, mais do que fazer a greve, o prefeito de São Francisco, norte de Minas Gerais, Miguel Paulo de Souza, decidiu cortar na própria carne para amenizar os efeitos da queda na arrecadação. Na sexta-feira, ele publicou um decreto no qual reduziu o próprio salário, os vencimentos do vice-prefeito, dos secretários e ocupantes de cargos de confiança e demitiu 627 servidores do município. Tá aí, começou a tomada de decisão, porque não tem como, segundo os prefeitos, manter o município sem haver esses cortes. A FAMEM, o que diz a FAMEM no dia 18 de agosto? Presta atenção, 18 de agosto de 2023. A FAMEM diz que 30% dos municípios maranhenses não recebem o FPM. Olha só o tamanho do problema, o tamanho da questão que está vindo aí. Eu lembro que o Ciro Gomes, durante a campanha, dizia que era necessário fazer um novo pacto federativo porque o problema viria. Olha só quem está acompanhando. A Federação dos Municípios do Maranhão disse que 30% das cidades maranhenses não receberam fundo de participação dos municípios. Por causa disso, esses municípios atrasaram já pagamento de salários. Para tentar a liberação, prefeitos do Maranhão e outros estados estiveram em Brasília na semana passada. O FPM é uma das principais fontes de recursos, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Está aí, a gente está acompanhando. De fato, é uma questão muito séria e está atingindo as prefeituras do Brasil. Após queda de mais de 30% nos repassos do FPM, presidente da Associação dos Prefeitos do Piauí diz que cortes são inevitáveis. Está aqui já a PPM lá do Piauí. A PPM do Piauí, o Toninho está dizendo aqui, Toninho de Caridade, as prefeituras do Piauí estão enfrentando dificuldades financeiras após a redução do FPM também, segundo o presidente da associação, Toninho de Caridade. Em julho deste ano foram 30% a menos do FPM. E agora a gente acompanhou que foi mais de 28% só agora no mês de setembro. Então está aí
Piauí também dando o seu alerta, que não está fácil. Ainda em julho, está aqui, ó, 34, queda de 34,49%. Isso aqui, olha só, segundo a Confederação, o Fundo de Participação dos Municípios será de... Isso aqui é o primeiro, isso em julho, né? Foi de 3, o repasse foi de 3,7 bilhões, de acordo com a nota produzida pela Confederação Nacional dos Municípios. Já desconta a retenção no fundo de participação. Então já vinha desde julho. FPM tem redução de 28,2% em setembro. Olha só, isso aqui já em setembro. Então, gente, olha, a situação não é fácil. Estamos mostrando aqui, ó, 23 municípios do Ceará vão perder recursos federais após o censo de 2022. Está aqui. Isso aqui é notícia de julho de 2023. Municípios brasileiros sendo impactados. Prefeituras têm nova queda no repasse do FPM e o PB convoca a reunião emergencial para discutir crise financeira. Aqui foi no dia 8 de setembro. Essa aqui são municípios da Bahia também, né? Ó, após o mês de agosto, foi registrado queda de 7,95% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, comparado ao mesmo período do ano anterior. Setembro chegou dando um susto aos prefeitos e prefeitas que viram os recursos do fundo despencarem 30% no primeiro repasse. Tá aí, gente. Questão é séria. FPM, protesto de prefeitos contra a redução, ganha força pelo Brasil. Associação dos Municípios do Paraná, também fazendo manifestação. Isso aqui é em agosto, foi em agosto. Mais manifestações. Olha só o que aconteceu aqui. Prefeito demite todos os contratados e comissionados após queda do FPM. Vamos ver aqui. Triunfo, cidade do sertão paraibano, enfrenta crise financeira que levou o prefeito Expedito Filho a tomar uma medida drástica, a demissão de todos os servidores contratados e comissionados do município. A decisão foi tomada após o decreto 037 de 2023, publicado na última sexta-feira. Inclui uma rescisão de contratos por excepcional interesse público, exoneração dos ocupantes de cargos de comissão e retirada de gratificações dos servidores efetivos. Está aí. Isso aqui, ó, o prefeito cortando mesmo para valer. A gente vai acompanhar como é que a situação vai se dar em Caxias, quais serão as medidas anunciadas aí pelo prefeito Fábio Gentil, mas o fato é que o problema está afetando o Brasil inteiro. Olha só, na Assembleia Legislativa da Paraíba, prefeitos anunciam onda de demissões e paralisação por causa de redução. Isso aqui foi ainda para paralisação em agosto. Após queda do FPM, prefeito da Paraíba demite contratados. Foi aquele lá que a gente mostrou, né? Minas Gerais, vamos ver o que tem aqui. Minas Gerais. Prefeitos demitem e cortam salários com queda do FPM. Está aqui. A gente já mostrou ele uma vez aqui já. Então, gente, a gente está percebendo, não é brincadeira, não é brincadeira. A gente está acompanhando aí. O problema é sério. Queda do FPM, julho, agosto e setembro. De onde só se tira e não vem mais. E aí, a situação, ela é grave para todo mundo. Então, vamos acompanhar. Acredito, pelo que a gente escutou na Câmara Municipal de Caxias, nessa segunda-feira, os vereadores demonstrando essa preocupação. Caxias deve perder mais de R$1 milhão agora, se não mais de 1 milhão. E isso vai impactar as contas públicas. Eu já escutei que há a possibilidade, aqui em Caxias, mas isso aí quem vai anunciar, ainda vai haver um anúncio oficial,
é possível que haja uma redução de salários e não a demissão das pessoas. É aquela questão que eu acabei de citar. O dano virá, agora é preciso atenuar o dano. Qual é a medida? Ninguém sabe ainda qual é a medida que será tomada. Há comentários, mas não há ainda uma definição. O prefeito deve anunciar nos próximos dias quais serão essas medidas, mas o fato é que terão que ser tomadas. Os municípios brasileiros estão sofrendo com a queda na arrecadação do FPM. Isso é um fato. Isso é uma questão que precisa ser enfrentada. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui para noticiar e debater essa questão, trazer a informação verdadeira para você que nos acompanha aqui no Panteão do Brasil, aqui no canal do Julimar Silva. Certo, gente? Então, muito obrigado. A gente agradece. Quero convidar você para, nessa quinta-feira, a partir das 13 horas, quinta-feira, dia 14 de setembro, eu vou fazer um evento online, onde você vai conhecer ainda mais sobre regionalização televisiva. A gente vai desvendar a regionalização da TV. Desvendando a TV regional é o nome do evento, e a gente vai começar esse trabalho de elevação da consciência das pessoas sobre esse tema que é, diga-se de passagem, uma tendência dentro da televisão brasileira. A televisão brasileira está se transformando e você é convidado a participar do evento que será realizado agora nessa quinta-feira. Então, quinta-feira, a partir das 13 horas, nós vamos desvendar a TV regional, começar esse trabalho de elevação de consciência. Você vai conhecer mais sobre TV regional. Fique ligado aqui mesmo no canal do Julimar Silva e você vai, com certeza, conhecer muito mais sobre televisão regional que está neste livro. A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. E você pode já adquirir o livro aqui embaixo. O link está aqui embaixo para você que quer adquirir o livro, o e-book. O livro está aqui. Tem também o curso que você quer assistir em vídeo, explicando. Você também já pode adquirir o curso aqui, está aqui embaixo. Nos links aqui embaixo, você já pode adquirir o curso e também o livro A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Para você que quer adquirir o livro físico, o livro está disponível na Livraria Cultural, ali ao lado da Unifacema. Você já pode também adquirir o livro físico, certo? Se tiver até acabado lá, você pode reservar que ela entre em contato com a gente lá da livraria, ok? E aí a gente leva mais livro, certo? Então, gente, muito obrigado. Então, espero você na quinta-feira, a partir das 13 horas, dia 14 de setembro. Você é convidado especial para este evento, que nós vamos desvendar a TV regional. Muito obrigado e a gente volta aí a qualquer momento com mais informações aqui no Panteão do Brasil.